Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo, tudo bem? Estou passando aqui para abençoar a sua vida através do compartilhamento da Palavra de Deus. E o texto de hoje que eu quero estudar com vocês está em Mateus, no seu capítulo 8, a partir do versículo 5. Escute com muita atenção o que diz a Palavra do Senhor. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com os soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Glória a Deus pela sua palavra, texto riquíssimo, que traz inúmeras lições de Deus para a minha vida e para a sua vida, e eu vou pontuar algumas delas, tá bom? Então a primeira coisa aqui que me chama a atenção é que esse homem não é, entre aspas, um homem comum. Ele era um oficial romano, e o nome é centurião porque ele tinha pelo menos governo sobre 100 soldados. Então era um homem que tinha patente, uma alta patente no exército romano. Ele deixou o seu orgulho, deixou a sua vaidade, deixou literalmente a sua patente e foi até o encontro de Jesus. Tem muitas pessoas nos nossos dias que, porque estudaram muito, porque fizeram graduação, pós-graduação, se especializaram, porque às vezes tem muito recurso financeiro, se acham autossuficientes, acham que não precisam de Deus, não precisam de Jesus e vão levando a vida da sua forma, da forma que desejam. E esse homem aqui nos ensina que por mais patente, entre aspas, que tenhamos, por mais status que tenhamos, sempre vamos precisar do Filho de Deus, que é Jesus. Ele foi sábio, ao se dirigir até Jesus. E não só sábio, como humilde. E a palavra de Deus diz que Deus, ele quebra quem é orgulhoso, Ele abate o orgulhoso, mas ele exalta quem é humilde. Toda pessoa que vai ao encontro de Jesus com coração humilde, ele recebe. Foi assim, por exemplo, com aquela mulher do fluxo de sangue, foi assim com os leprosos e muitos outros que humildemente chegaram até Jesus, reconheceram seu poder e foram aceitos pelo Cristo, tá bom? Então aprendo isso, que quando a gente se aproxima do Filho de Deus, precisamos nos aproximar com humildade. Reconhecemos que não somos nada, que somos falhos, pecadores e que Ele é poderoso, tá bom? Outra coisa que me chama a atenção é que esse centurião, mesmo ali tendo muitas atribuições, governando pelo menos 100 soldados, então um homem com muitas atribuições e muitas tarefas, ele estava sensível ao sofrimento do seu servo. Então a pergunta de Deus para a minha vida e para a sua vida é: em meio à correria do dia a dia, em meio aos estudos, ao trabalho, às tarefas de casa, da escola, da faculdade, será que nós temos tido essa sensibilidade que esse centurião teve, de olhar para o seu servo, perceber que ele estava em sofrimento e clamar por ele? Então fica aí essa pergunta de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se nós temos tido também essa sensibilidade, esse coração humilde, tá bom? Outra coisa aqui que me chama a atenção é que ele reconheceu, que era pecador. Quando Jesus diz que vai até a casa dele, ele fala: não, Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa. Olha aqui mais uma vez a humildade desse homem, olhando para si e se reconhecendo falho, se reconhecendo pecador, E para pessoas como ele que Jesus veio. Jesus disse que ele não veio para os sãos, Os sãos não precisam de médico, Jesus disse. Ele veio para os doentes, os que se reconhecem doentes, os que se reconhecem falhos e pecadores. São para esses homens que Jesus veio, tá? E aí é interessante que ele vai falar: olha, Senhor, assim como eu sou um homem, que aqui no ponto de vista terreno, no militarismo, eu dou um comando
e as pessoas que estão sob o meu governo cumprem, assim é o Senhor. O Senhor não precisa ir até a minha casa. Olha que fé desse homem. Basta que saia uma palavra da sua boca para que se cumpra aquilo que o Senhor determinou. E aí Jesus, ele fica admirado, né? Versículo 10 diz assim, ó. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. O que é que ele está querendo dizer aqui? Né? Que o povo de Israel, entre aspas, aquele povo que veio ali da linhagem, né, de Abraão, que estudava as leis de Moisés, teoricamente eram pessoas que deveriam, né, além de conhecer a teoria da letra, deveriam ter essa fé prática, porque desde pequenos eram ensinados acerca disso. E Jesus aqui está mostrando que religião não significa nada. Tinha muita gente ali de Israel que eram meros religiosos, que sabiam teoricamente o que estava escrito, mas que não aplicava isso em suas vidas e que não tinha fé. E veio esse homem, um centurião, um homem, entre aspas, comum, né, nos dias de hoje, alguém sem religião, e vai lá e move o coração de Cristo com tamanha fé. E a pergunta de Deus para a minha vida e para a sua vida é: será que nós temos vivido uma vida religiosa, uma vida de ativismo religioso, ou somos como esse homem aqui, esse centurião, que se reconhece falho, se reconhece pecador, né, que é movido ali pela fé, né, que abre mão do seu status, da sua glória e vai ao encontro de Jesus, tá bom? Então olha que coisa interessante, né? E aí ele vai dizer aqui, ó, versículo 13, né? Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. A palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que o Senhor possa guardar o meu coração, guardar o seu coração. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você quer aumentar a sua fé, quer ter uma fé como esse centurião teve aqui? Então, a direção, a recomendação de Deus para a minha vida e para a sua vida é que a gente venha a estudar a palavra de Deus, a meditar nela, tá? Nela o Senhor se revela para mim e para você, e isso fortalece, hipertrofia a nossa fé, tá bom? Então, agradeço aqui pela sua companhia. Se essa mensagem, né, fez sentido para você, eu te encorajo a se inscrever no canal, ativar as notificações, porque toda vez que eu publicar um conteúdo, você será notificado, e compartilhe com as pessoas ao seu redor. Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se o nosso Deus assim permitir.